Este homem é o homem mais feliz do mundo. Ele tem 9 esposas e 9 filhas, todas lindas como anjos. Após cada refeição, ele escolhia aleatoriamente uma esposa para favorecê-la. Quanto à mulher escolhida, ela ficou encantada e pronta para aceitar seu favor. As esposas restantes irão orar até tarde da noite, cada uma desejando que a próxima escolhida seja ela mesma. Hoje vou apresentar a vocês um filme chamado Rebanho. Esse homem chamado Shepard, com seu dom de falar, já manipulou psicologicamente 30 mulheres ao mesmo tempo, e os trancou em um lugar isolado do mundo exterior, nas profundezas da floresta. E essas mulheres só servem a ele. Ele considera essas mulheres como parentes, que dependem da cor de suas roupas para diferenciá-las. Aqueles em vermelho são considerados esposas. Vestir azul é considerado filha. O que mais importa para elas é este homem chamado Shepard. Shepard sempre tem requisitos extremamente rígidos para eles. Todos os dias elas têm que alimentar as ovelhas. Shepard também limita a conversa delas. Elas só podiam ouvir a história de Shepard. Todas as outras não têm permissão para falar ou serão presas. Elas também não têm permissão para falar sobre assuntos relacionados a homens e têm que adorar incondicionalmente Shepard em vez disso. Aos nossos olhos, podemos ver que essas mulheres são como um rebanho de ovelhas presas. Mas para essas mulheres, isso significa fugir do mundo exterior. Não só isso, elas também estão aproveitando esta vida. Viver junto é muito divertido. Não se pode negar que a lavagem cerebral de Shepard também foi muito completa. A relação entre essas mulheres é principalmente como mãe e filha. Mas a garota mais bonita, Sela, é uma exceção. Porque apenas Sela era órfã de mãe, porque sua mãe desapareceu logo depois que ela nasceu. Portanto, Sela está sempre tentando ouvir de sua mãe e das esposas de Shepard. Alguém disse que a mãe dela deixou este lugar. Alguém disse que a mãe dela faleceu. Uma vez, quando Sela teve a chance de dar um passeio com Shepard, ela também tentou obter informações sobre sua mãe. Mas Shepard parecia ter a intenção de evitar isso, como se ela estivesse escondendo algo. Do início ao fim, não houve menção de onde sua mãe tinha ido. Até que algo incrível aconteceu neste lugar. Faz com que a vida pacífica aqui seja completamente destruída. No jantar, a irmã mais velha entre as meninas tinha 18 anos. Shepard ficou ao lado dela. Sussurrou suavemente no ouvido da garota, que hoje ela terá que ter uma cerimônia de amadurecimento. Essa garota mostra claramente submissão incondicional a Shepard. Não há dúvida sobre esta cerimônia de amadurecimento. Mesmo mostrando uma atitude de culto porque isso será feito pelo próprio Shepard. Mas com isso finalmente chegou a hora de comemorar esta maioridade. Mas o que fez com que todas as garotas ficassem arregaladas foi o fato de que Shepard faria sexo com a irmã mais velha. Não só isso, ele também providenciou para que a sala da cerimônia ficasse em frente ao quarto das garotas. Mas isso ainda não é suficiente. Shepard deliberadamente abriu a porta. Parece ter medo de que as meninas não vejam o show da irmã mais velha. A maioria das meninas tem menos de 18 anos, olhar para a cena gostosa na frente, todas ficam constrangidas. No dia seguinte, a mancha de sangue em sua saia incitou profundamente Sela, porque Sela está prestes a fazer 18 anos. Vendo o sofrimento da irmã, Sela também começou a pensar na vida. Mas devido a uma lavagem cerebral de Shepard por um longo tempo, Sela gradualmente tornou-se rebelde em seus próprios pensamentos. Tem que obedecer mesmo que ela não goste igual. Até um dia, um incidente fez com que essa garota começasse a se rebelar contra Shepard. Foi um dia como outro qualquer. Sela tem que cuidar de seus cordeiros. Nesse momento, um cachorro selvagem correu de repente em direção às ovelhas. As ovelhas não tiveram resistência. Mesmo não se incomodou em correr. Assim mesmo, uma ovelha acompanha a natureza. Sofreu o ataque do cachorro selvagem. Depois disso, tentou suportar a dor, nem gritou nenhuma vez. É como se tudo que o cachorro selvagem fizesse fosse certo. Essa ovelha deve ser mordida por cachorros selvagens. No final, aquela ovelha foi mordida até a morte por cachorro selvagem, e seu corpo também começou a apodrecer gradualmente. Sela olhou para a ovelha azarada na frente dela. É como ver seu futuro mais tarde. E Shepard parece ser aquele cachorro selvagem. Ela foi atormentada até a morte por ele, mas ainda teve que se submeter completamente. Sela começou a se sentir cética. Mesmo que todos tenham passado por esse passado. Mas o pensamento de todos é correto? Como na sociedade em que vivemos. Todos seguem o mesmo estilo de vida. Mas essa vida é realmente certa? Quer aprender como fazer uma lavagem cerebral? O homem à sua frente agora fez uma lavagem cerebral em um grupo de mulheres. Não só isso, mas fazendo uma lavagem cerebral completa. Ele fez uma lavagem cerebral nelas a ponto de acreditarem que ele era um deus. Mas Sela foi uma exceção porque ela não queria ouvir o que ele disse. Mas mesmo diante de uma situação como essa, Shepard ainda tinha uma maneira de pegar essa garota. Sua maneira de lidar com isso é através do elogio para realizar uma lavagem cerebral. Ele disse que Sela e outras meninas não são as mesmas. Também disse que Sela é a profeta do grupo de pessoas aqui.
Ela pode cavar áreas nas quais outras pessoas não conseguem pensar. Sela é a verdadeira herdeira do Shepherd. É também a pessoa que liderará este grupo no futuro. Depois de uma série de palavras doces, Sela começou a ser confundida pelo Shepherd. Ela gradualmente negou todas as suas dúvidas. Shepherd está muito certo. Então, 2 dias depois, aconteceu algo que a deixou desconfiada. Naquele dia, o carro da polícia chegou ao local onde eles moravam. A polícia encontrou Shepherd e disse-lhe que este lugar é um parque nacional protegido. Eles não têm permissão para morar neste local e ao mesmo tempo pedem que eles saiam rapidamente. Sela ficou na frente da janela olhando para fora. Ela descobriu que Shepherd também teve que ceder às outras pessoas às vezes. Mas absolutamente não é um deus que todos adoram. Parece que ele é apenas um cara normal. Mas ela e ele não são iguais. Na manhã seguinte, Shepherd ordenou que todas limpassem. Eles estão prestes a encontrar um novo lugar para morar. Sela foi incumbido de informar os detidos. Na úmida sala de detenção, Sela conheceu Sarah. Sarah também era esposa de Shepherd. Sarah disse a Sela que 10 anos atrás, Sarah resistiu às leis do Shepherd. Por isso foi trancado nesta sala. Não só isso, mas muitas vezes era espancada por ele. Quando Sela viu as cicatrizes cruzadas no corpo de Sarah, Sela também sentiu arrepios. Acontece que alguém como Shepherd, em quem todos confiam, pode realmente ser cruel assim. Ele normalmente sempre confia na filosofia e sentimento para resolver as coisas. Até agora, nunca bateu nelas. Sela se sentiu cético sobre o que Sarah havia dito. No dia seguinte, toda a família de Shepherd saiu para encontrar um novo lugar para morar. Até que uma série de coisas que Sarah disse quebrou completamente a barreira cognitiva de Sela. Sarah olhou para o rosto de Sela e imediatamente percebeu quem era sua mãe. Acontece que a mãe de Sarah e Sela foram as 2 primeiras esposas de Shepherd. A mãe de Sela teve uma infecção pós-parto após o parto, mas Shepherd não a levou ao hospital para tratamento a tempo. Não só isso, mas criou uma mentira horrível de que foi um teste que Deus deu à mãe de Sela. Mas devido a não passar no teste, ela faleceu. Sela, depois de ouvir essas coisas, ela entendeu. Originalmente, sua mãe poderia ter sido salva. Mas só por causa do egoísmo de Shepherd fez sua mãe morreu. Desde criança não teve o amor da sua mãe. Então, depois de saber a morte da sua mãe, Sela havia rompido completamente suas defesas psicológicas. Sela começou a questionar todas as coisas que ele havia feito. No dia seguinte, as meninas encontraram uma velha casa no caminho. Na casa, ainda existem alguns utensílios domésticos que pertencem à sociedade moderna. Elas nunca tinham visto nada tão avançado antes. Na verdade, é 100 vezes mais forte do que a casa que eles próprios construíram. As meninas animadas disseram a Shepherd. Mas Shepherd diz que essas são coisas impuras criadas. Ele está determinado a manter a vida mais pura. Portanto, elas se recusaram a escolher este lugar como sua nova residência. Porque Shepherd teme que a civilização moderna faça com que essas ovelhas duvidem de seu poder. Então ele não será mais capaz de controlá-las. Mas o papel não pode cobrir o fogo. Finalmente chegou o momento em que sua cauda teve que ser revelada. Você acredita que existem pessoas neste mundo que se parecem exatamente com você? Mas ela tem uma vida completamente diferente da sua. Do outro lado, dentro de um carro que passou era uma garota que se parecia exatamente com Sela. 2 garotas de 4 olhos olhando uma para a outra. Elas são parecidas, mas suas vidas são tão diferentes. Até que o carro se afasta mais e mais. Sela olhou para o carro que se afastava com lágrimas nos olhos. Ela inveja a vida da pessoa no carro. À noite, todos se sentavam em frente ao fogo para se aquecer. Sela viu o fogo nos olhos de Shepherd. Sela sentiu que Shepherd estava prestando muita atenção a cada movimento seu. Então naquela noite, Sela vai dormir com Sarah porque pelo menos ela pode a proteger. Quando todos estavam dormindo, Sela perguntou a Sarah: por que não deixar este lugar? Sarah disse que ela está presa aqui há tanto tempo que ela não sabe mais o que é liberdade. Portanto, aos poucos foi surgindo um sentimento de medo com o mundo exterior. Naquele dia, eles continuaram seu caminho quando de repente uma garota grávida estava prestes a entrar em trabalho de parto, sob o esforço de todos. Então a mulher deu à luz um menino na orla de uma floresta. Mas essa mulher também faleceu devido à dificuldade de dar à luz. No funeral da mulher, Sarah expôs francamente os crimes de Shepherd de que tudo isso aconteceu porque ele não deixou as meninas irem para o hospital. Mas Shepherd fez uma cara que não entendia nada. Suas esposas também não pareciam entender o que Sarah estava dizendo. Pelo contrário, ele cantou uma canção de louvor àquela mulher. Eles pensaram que a morte dessa mulher não era uma coisa ruim. Sarah abraçou o bebê recém-nascido e disse a Sela: no rebanho de ovelhas, apenas um macho é permitido. O Shepherd não permitirá que ninguém bisbilhote sua posição. Portanto, esta criança certamente será morta por ele. Mas desta vez, Sarah quer criar o bebê para ser uma pessoa normal. Ela queria mudar tudo desta vez, embora não soubesse o que fariam depois disso. Sarah se despediu de todos e se virou para sair. A essa altura, Sarah pareceu ver o que aconteceu com sua mãe. Desta vez, ela estava absolutamente certa de que Shepherd não era alguém em quem se pudesse confiar.
depois de passar por uma longa e árdua jornada. Então o grupo de pessoas finalmente chegou ao lugar que Shepard chama de Jardim do Éden. E foi aqui que Shepard batizou a todos com água gelada. Mas para Sela não parecia um batismo. Ela sentiu apenas terror e calafrio. Imediatamente depois disso, as pessoas montaram tendas neste terreno para considerá-lo como um assentamento. Cedo na manhã seguinte, as meninas saíram da tenda. Foi descoberto que as esposas de Shepard não estavam em lugar nenhum. Quando o grupo de meninas chegou ao lago, elas viram Shepard sentado de joelhos. E ao lado dele estão as roupas das esposas. Depois disso, Shepard então disse às meninas que suas mães haviam completado sua missão e já tinha ido para o céu. E o grupo de meninas agora se tornará esposas de Shepard. Neste momento, Shepard chamou Sela para ficar na frente dele, e declarou que Sela seria o gerente do resto. Mas Sela disse com firmeza que ele não é seu Deus. Não precisam de suas instruções. Quando Shepard ouviu isso, ele ergueu a mão e deu um tapa no rosto de Sela. E Sela também deu uma bofetada em Shepard. A cena mudou. A patrulha policial descobriu os cadáveres das esposas à beira do rio. Eles também encontraram Shepard amarrado entre duas árvores. Acontece que Sela e as outras, querendo vingar as suas mães, então amarraram Shepard aqui. Elas o amarraram como a uma ovelha e colocaram chifres em sua cabeça. No fim do filme, Sela e suas irmãs vivem em uma caverna no fundo da floresta. Em seus braços ela segura um cordeiro recém-nascido. O filme terminou, tchau.